A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje é a nossa segunda série, né, de missões, e hoje nós iremos falar sobre antropologia cultural e cosmovisão, e como isso está ligado ao Evangelho, e como isso pode nos ajudar a pregar o Evangelho, amém? Nós iremos fazer uma oração para estarmos começando. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este tempo, queremos te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te peço que o Senhor me use, Senhor, e fale através de mim, e que os teus irmãos que estão escutando, Senhor, possam ser abençoados, Pai, e edificados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós iremos falar sobre isso hoje, né? Nós falamos semana passada sobre base bíblica de missões e como que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre missões e como é o nosso dever e o nosso propósito nessa terra, glorificar o nome dele, levar o nome dele até os confins da terra, né? E hoje, na parte 2, nós iremos falar sobre isso, sobre antropologia cultural e sobre culturas e como que a gente precisa aprender sobre várias culturas para que a gente pregue o Evangelho. E principalmente aprender sobre a nossa cultura também. E primeiro nós temos que definir o que é cultura. E cultura é a resposta às necessidades básicas das pessoas, né? Ela está relacionada às nossas necessidades biológicas, sociais e espirituais também. Porque todos os povos, mesmo que eles não tenham consciência, há uma necessidade espiritual de cada povo da Terra. Ela está ligada sempre às heranças sociais, ela é aprendida desde a infância também, e está ligada às nossas crenças que são aprendidas, às nossas tradições e os nossos guias de comportamento, como eu me comporto em tal situação, sempre está ligado à nossa cultura, aquilo que a gente aprendeu, como que nós devemos nos comportar, o que nós devemos comer, qual hora que nós iremos comer, o que nós oferecemos, por exemplo, para a visita quando ela chega, etc. E está ligado exatamente à nossa cosmovisão. Cada povo tem uma cosmovisão. O que é isso? É como nós vemos o mundo. E através disso nós iremos formar, né, os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos valores e os nossos comportamentos. E é importante nós entendermos que cultura vem desde lá do Éden, quando Deus ele cria o homem e a mulher. Quando ele cria, né, todas as coisas, e ele fala para o homem para que o homem cuidasse e cultivasse do jardim. Ele dá uma ordem para o homem para que ele exercesse domínio sobre toda a criação. E alguns estudiosos dizem que a palavra cultura, que a palavra cultivar vem da palavra cultura. Então, desde o Éden, Deus já fala a respeito de cultura, de cultivo, de cuidado com a criação de Deus. É algo bíblico desde o Jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas. E aí o pecado entra no mundo através de Adão e Eva. E toda a cultura, que era harmoniosa até então, a relação entre os animais, entre o homem e Deus, entre o homem e a mulher, entre toda a criação de Deus, ela se torna desarmoniosa agora por conta exatamente do pecado. E tudo isso foi causado pelo pecado. Então, depois do pecado, houve morte, traição, prostituição, dor, tristeza, sofrimento, fofoca, todas as coisas ruins que tem na nossa cultura, não só na nossa, mas em todas as culturas existem coisas boas e ruins. E todas essas coisas ruins da nossa cultura foram causadas pelo pecado. E, quando nós pensamos em comunicar o Evangelho a culturas que são diferentes da nossa, nós precisamos entender como essas pessoas pensam, como elas veem o mundo, como que elas se comportam, para que a gente consiga evangelizar essas pessoas de forma clara e sejam conversões de verdade genuínas, né? E não só falar de Cristo e
e elas aceitam às vezes porque você está ajudando financeiramente, porque você está dando uma cesta básica, mas elas realmente não entenderam o propósito do reino e do evangelho de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é que os princípios bíblicos, eles não vão mudar em nenhuma cultura. Então, se eu sei o que são princípios bíblicos, separando eles da minha cultura, mas o que são princípios bíblicos é aquilo que está na palavra, isso nunca vai mudar em nenhuma cultura. E nós precisamos ensinar a cultura, os princípios bíblicos, separando eles da cultura da pessoa. E a antropologia, como nós falamos no início, ela é exatamente o estudo do homem. Os antropólogos, eles estudam o homem, cada homem em sua cultura, como pensam, como vivem, o que comem, a língua e etc. Né? E nós temos algumas certezas que são bíblicas, que nós precisamos saber, né, dos princípios de Cristo, de Deus. Gênesis 1, de 26 a 29, vai nos dar a perspectiva de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que nós fomos criados, qual é o nosso propósito nesse mundo. Lá em Gênesis 1 a 26, Deus vai falar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, nós somos criaturas dele, nós fomos criados por ele. Então, quando alguém te pergunta, eu não sei de onde eu vim, qual é o meu propósito nessa terra, nós temos a resposta. A palavra de Deus nos dá essa resposta. Nós viemos de Cristo, nós somos criaturas dele. E, neste mesmo capítulo, de 27 a 29, ele fala ali para Adão, para cuidar e cultivar do jardim, como nós falamos, é o mandato cultural, né? De cuidar e cultivar daquilo que Deus tinha dado para ele. Então, e nós temos o propósito de cuidar daquilo que o Senhor nos deu e levar o nome dele, como nós vimos na aula passada, sobre todos os povos da terra, até os confins da terra, glorificar o nome de Deus, através da sua criação. Como nós lemos, né, a palavra do Senhor lá em Salmos, os céus anunciam a glória de Deus. Então, que todos nós possamos anunciar também a glória de Deus por todos os povos da terra. E com a antropologia nós iremos irá nos ajudar a entender o homem, como ele pensa, como ele vive, o que ele se alimenta, qual é os comportamentos culturais que ele tem, e entender, a separar os princípios bíblicos. E pensando em princípio bíblico, a gente tem que pensar alguns que não podem mudar em nenhuma cultura. Deus é o Criador de todas as coisas, ele é o Criador do universo. Gênesis 1, o princípio que criou Deus, os céus e a terra. Então, esse é um princípio que nunca poderá mudar. Em Romanos também, outro princípio, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que entender, todos nós somos pecadores, mas explicar para cada cultura o que é ser um pecador. Temos também que entender em todas as culturas, Jesus é o Filho de Deus. E ele é Senhor de todas as coisas. O nome dele está acima de todo nome. Assim como o pastor disse, né, a salvação mediante a morte e ressurreição de Cristo, mediante a graça. E isso nós temos que entender, não é mediante a obras de homens, mas é mediante a graça de Deus. E essa conversão se dá com a necessidade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em João ou Atos, que nós necessitamos do Espírito Santo para que nós possamos ser convencidos que nós somos pecadores e que nós necessitamos de salvação. Então, o Espírito Santo é essencial na conversão do homem. A missão da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e até os confins da terra, né? Como nós lemos também em Atos 1:8. Outra coisa é a esperança da volta de Cristo. Todos nós sabemos que Cristo vai voltar. Isso é algo que não vai mudar em nenhuma cultura. Nós estamos esperando por Jesus. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. E alguns fundamentos do Evangelho, como Deus tinha os 10 mandamentos na lei, na graça, ele resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, em todas as culturas, nós precisamos reafirmar
a importância do amor a Deus sobre todas as coisas e a importância de eu amar o meu próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou amar a Deus. E a importância de levar isso de verdade a sério, a amar a todas as pessoas que passam pelo meu caminho e desejar que todas elas possam conhecer a Cristo assim como um dia eu o conheci. Então, como nós falamos, é importante sempre entender quais são os princípios que não vão mudar e entender que algumas coisas são culturais. Outra coisa também é que, lendo um livro chamado Fauteu Melquisedeque, nós podemos ver como que todas as culturas elas têm ganchos para você falar do Evangelho. E hoje nós iremos falar um pouco disso. Por exemplo, em Atos 17, quando Paulo foi pregar para um povo em Atenas, na Grécia. Ele foi pregar ali para aquele povo e ele conhecia uma história cultural que era a história do Deus desconhecido. E Paulo ele foi muito sábio, porque ele conhecia a história do Deus desconhecido. O que é o Deus desconhecido de Atenas? Essa história se refere a Atenas tinha feito um pacto, selado uma aliança com outro povo. Só que ela acabou deixando esse povo na mão no final. E esse povo lançou uma praga sobre eles, e essa praga não ia embora de jeito nenhum. E eles chamaram vários sábios da época, fizeram pactos, adoraram a vários deuses para que aquela praga fosse embora, só que nada fazia aquela praga cessar. E aí eles chamam Epimênides, que era um sábio da época, e ele vai até aquele povo e ele percebe que eles tinham feito pacto e adorado a vários deuses, mas eles não tinham nenhum altar para o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. E Epimênides não era cristão, ele era um filósofo, um sábio da época, mas ele pensa, vamos fazer um altar a esse Deus para ver se essa praga cessa, Como se fosse só mais um Deus, não que eles deixaram de adorar os outros deuses, mas eles fizeram um altar a esse Deus. Só que eles não sabiam o nome do nosso Deus, e eles colocaram o nome do altar de altar ao Deus desconhecido. E, bom, quando Paulo chega àquele povo, ele começa a observar, o versículo 23 fala que ele observa e ele encontra o altar. E ele conhecia da cultura, tanto que ele cita Epimênides, durante o capítulo, ele fala uma frase desse filósofo, que é aquela frase, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Atos 17, 24, 25, não sei, que tem esse versículo. E ele conhecia da cultura daquele povo, conhecia essa história. E ele usa essa história para pregar o Evangelho de Deus. Como que ele faz isso? Ele chega e começa a pregar, e ele fala, o povo, eles não sabiam quem era esse Deus, eles só adoravam a mais um Deus, que era o altar do Deus desconhecido. Eles tinham milhares de deuses, todos eles faziam altares de adoração, e o altar ao Deus desconhecido, que tinha sido para o nosso Deus, era só mais um altar para eles. E Paulo ali, com muita sabedoria, ele começa a pregar o Evangelho para esse povo, e esse povo se converte. Ele conta ali o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel e tudo mais. E ele começa a pregar ali, a evangelizar, e aquele povo conhece ali o verdadeiro evangelho através da vida de Paulo. Então, a importância de você conhecer algum aspecto e conseguir utilizar esse aspecto para pregar o evangelho, para mostrar a verdade para um povo. Outro exemplo também está lá em Gênesis 14, 18, que esse exemplo ficou fritando minha cabeça, porque ele conta ali a história de Melquisedeque. E Melquisedeque se encontra com Abraão, e eles começam a falar sobre Deus, E Melquisedeque não tinha tido contato com o Deus verdadeiro, Deus só tinha falado com Abraão. Ele tinha falado com Abraão, sai da tua terra, e eu farei de ti um grande povo. Tinha abençoado a Abraão e tudo, enfim. E Melquisedeque não tinha tido um contato com Deus. A Bíblia ainda não tinha falado sobre ele. A Bíblia só tinha falado que Deus tinha falado com Abraão e que dele faria um povo que seria o povo de Deus, pelo qual abençoaria todas as famílias da terra. E
Abraão percebe que o Deus que Melquisedeque estava falando era o mesmo Deus dele. E aí você vai perguntar, de onde que veio essa revelação? Se Deus só tinha se revelado até para Abraão, né? Depois de Adão, óbvio, dos outros homens, mas ele só tinha se revelado a Abraão e falado especificamente com ele. E aí a gente pensa, de onde que veio essa revelação? Veio do próprio Deus, né? Os nomes do Deus de Melquisedeque eram diferentes, mas ele era o mesmo Deus de Abraão. Ele era o mesmo Deus. E, como eu falei, esse livro Fator Melquisedeque, ele fala, o livro em inglês, a tradução é A Eternidade nos Meus Olhos. E ele fala exatamente de todas as culturas terem pontes para pregar o evangelho. E a gente, conhecendo a cultura, a gente vai poder pregar o evangelho para essas pessoas de forma clara. Tem outra história, eu vou contar algumas histórias aqui muito interessantes. E tem uma história que é da tribo de Macbac, que essa tribo fica lá na África Central. E o Deus que eles adoravam se chamava Deus Coro, que era para eles o Deus Criador. Era a mesma história do nosso Deus, eles tinham um Deus que era Criador. E aí os missionários chegam para pregar nesse lugar e eles descobrem que eles estavam esperando por mensageiros que iam explicar para eles a história desse Deus Coro. E a profecia do Deus dizia que ele tinha enviado há muitos anos atrás um filho para morrer e salvar a humanidade. E que esses mensageiros iam explicar por que ele tinha feito isso. E, quando os missionários chegaram, eles entenderam na hora e eles falaram, nós iremos ser os mensageiros deste povo, que nós iremos explicar por que esse filho morreu. Eles nunca tinham tido acesso ao evangelho, nunca tinham ouvido falar sobre Deus de verdade, sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac, mas eles tinham sido revelados para aquele povo o evangelho. E aí os missionários começam a explicar para eles quem era esse filho, por que ele tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade, por que eles precisavam ser salvos e etc. E toda aquela tribo foi ali evangelizada e convencida pelo Espírito Santo e salva. Assim como Melquisedeque, esse povo ele tinha o nome de um Deus, mas os missionários, quando eles chegam ali, eles percebem, esse Deus Coro é o nosso Deus, a revelação deles foi revelado a eles o evangelho de alguma forma no mundo espiritual que só Deus pode explicar. E uma outra história também, que é a história do Totem da Paz, é um livro muito bom, que fala sobre um povo, o povo Sauí. Eles ficam ali na Nova Guiné. E esse povo, eles tinham características muito, 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 muito diferentes, muito peculiares. E aí Dom Richardson, que é um missionário, ele chega nesse povo para pregar o evangelho, né? E aí ele chega com seu filho, com a sua esposa e tudo mais. E aí ele começa a estudar a cultura, estudar a língua, e por algum tempo. E aí ele decide falar de Cristo para aquele povo. Só que ele estudou um tempo meio curto, que talvez, se ele tivesse estudado um pouquinho mais, ele ia perceber algumas coisas mais intrínsecas, né, desse povo. E um dos aspectos deste povo, e uma marca desse povo, era que eles, tem uma palavra aqui, eles davam culto à traição. Então, a traição para eles era algo que era prestigiado. Quem traía um amigo era muito prestigiado por aquela tribo, eles tinham um culto. Então, eles faziam culto à traição e à matança por meio dessa traição. E tinha que ser por por algum amigo. Então, eles todos eram amigos na tribo, mas um sempre sabia que o outro poderia te trair a qualquer momento. E quem traísse primeiro, vamos dizer assim, era assim, visto como muito prestigiado na tribo e forte. E para eles, a pessoa que eles matavam, a força dessa pessoa vinha para eles. Então, outra coisa também importante, antes de falar, é que a pessoa mais importante para eles na tribo era a sogra, porque era a pessoa que tinha dado uma pessoa para eles se casarem. Outra coisa também é que eles ensinavam os filhos a serem teimosos. Então, eles falavam para os filhos que seriam mais abençoados, né, mais felizes, seriam aqueles filhos que fossem mais teimosos. E, bom, aí
Richardson e a família começam ali o ministério a pregar e começa a falar sobre a história de Jesus. Só que como eles davam culto à traição, como a traição para eles era algo muito privilegiado, quando eles começam a falar sobre a história de Cristo, a pessoa que eles mais gostam na história não é Jesus. Não é Jesus. Eles gostam de quem? De Judas. E aí eles começam a falar, a achar Judas um máximo, porque Judas conseguiu trair o seu amigo. E Dom Richardson fica super chateado, fica super triste, porque fica desanimado, né? Poxa, eles gostaram de Judas, não entenderam nada do que eu falei e tudo mais. E aí ele fala, vou embora dessa tribo. Só que eles tinham gostado muito dessa família, né? Achavam eles diferentes, porque eles eram brancos, a tribo era... Eles eram negros, então eles achavam aquela família diferente e tudo, eles faziam coisas boas, e eles, não, vamos fazer um acordo de paz. Nós temos um acordo que a gente faz também, que era um acordo que eles faziam, que era esse totem da paz, né? E esse era como se fosse um ritual de paz. E nesse ritual, eles pegavam uma criança da sua tribo e davam para outra tribo. E a outra tribo também tinha que dar uma criança para essa tribo. E isso significava que, enquanto essa criança estivesse viva, eles não podiam se trair entre si. As tribos não poderiam ter confusão e nem eles entre si se traírem. Então, quando Dom Richardson percebe isso, ele fala, cara, vou usar essa criança para pregar o evangelho para essa tribo. E ele começa a falar sobre Jesus, que foi uma criança dada para a nossa tribo, para nós, para que nós pudéssemos ser salvos e nós pudéssemos ter paz. E ele leu aquele versículo de Isaías, onde fala que Jesus foi enviado como o príncipe da paz ali. E aí, quando Dom Richardson começa a pregar, eles percebem assim, porque eles não podiam se trair enquanto a criança estivesse viva. Então, Dom Richardson fala para eles que Judas tinha traído Jesus enquanto ele estava vivo, a criança que tinha sido enviada por Deus. Que aí eles percebem, cara, Judas não é nada legal, ele não podia ter feito isso, Jesus ainda estava vivo. Eles tinham que... Ele era a criança que tinha sido enviada para o selo de paz, essa criança não podia ser morta. E não podia haver traição enquanto essa criança estivesse viva, no caso, Jesus. Então, eles entendem ali como Jesus, o Dom Richardson começa a pregar ali sobre Jesus, e eles ali entendem o Evangelho, entendem que Jesus era a criança que queria trazer paz para aquele povo. E eles entendem, é muito legal, ainda tem um milagre que acontece durante o final do livro, que fazem com que eles creiam mais ainda no poder de Deus. E tem outras histórias também. Tem um missionário da China que fala a respeito de quando ele foi pregar para os chineses, e ele fala da dificuldade que ele tinha ali, né, com símbolos, que era uma barreira para pregar o evangelho. E ele fala que depois de estudar todos os símbolos, né, para conseguir pregar o evangelho, ele percebe um símbolo que significava o símbolo da palavra justo. E esse símbolo da palavra justo significava para os chineses sob o cordeiro. E aí o missionário usa esse símbolo justo para falar que sobre o cordeiro nós somos justificados. E aí ele consegue pregar para um povo ali na China. E aqueles chineses são convertidos através do Espírito Santo. Tem muitas histórias de pontos que o Evangelho pode nos dar através das culturas de cada povo. Nós precisamos entender que algumas coisas são da nossa cultura e elas não são parte do Evangelho. Por exemplo, quando você pedia a bênção para sua avó, isso é algo da minha época, talvez, das épocas mais antigas, você pedia a bênção para os seus avós, para as pessoas mais velhas, isso não é algo tão comum hoje. Isso é algo que era nos ensinado, faz parte da nossa cultura, era algo bom, nós demonstrávamos respeito aos mais velhos, mas não é algo que estava escrito na palavra, você tem que dar a bênção para as pessoas e tal. É algo da nossa cultura, então se outra cultura não faz isso,
né? Naquela época que todo mundo fazia, se eu fosse para uma cultura e outra cultura não fizesse isso, tudo bem, porque não era algo bíblico, era algo de respeito que eu fazia, que as pessoas faziam, por respeito, porque ele era ensinado e etc. E então nós temos que entender que algumas coisas vão ser da cultura, que vão ser coisas boas, mas que eu não preciso mudar em outras culturas para pregar o evangelho. Claro que se isso não for denegrir o evangelho, ou se não for mudar o evangelho, né? Se for mudar algum princípio de Cristo. Então, quando nós formos pregar, nós temos que entender os aspectos que são da nossa cultura. Por exemplo, tem muitas coisas que são da nossa cultura. Por exemplo, uma visita chega, a gente vai o quê? Oferecer um café. Outra cultura vai oferecer um mate, um chimarrão, sei lá. Enfim, outras culturas vão tomar no café da manhã cuscuz, outras vão comer pão. Até aqui no Brasil existem muitas diferenças culturais na questão da alimentação, né? Mas nós temos que entender que essas coisas elas não precisam ser mudadas quando eu chego numa cultura. Não preciso falar, olha, você precisa comer isso, isso e isso, porque é assim que tem que ser. Na minha cultura é assim, você tem que fazer isso. Nós temos que chegar nas culturas diferentes, ou até mesmo nas pessoas que pensam, que são de culturas até mesmo dentro do nosso país, que estão em culturas fechadas, em algum certo de grupos, sei lá, alguns grupos diferentes, né, da nossa cultura mesmo. Nós temos que chegar nesses grupos e tentar mostrar o evangelho de forma clara para cada cultura, sem querer mudar aquilo que a maneira com que eles, por exemplo, não sei, se alimentam, porque aquilo é algo cultural que foi ensinado para eles. Por exemplo, quando os missionários foram pregar para os indígenas, eles falharam em algumas coisas. Por exemplo, eles quiseram mudar os aspectos dos índios, né? Colocar roupa nos índios, fizeram igrejas como se fossem igrejas da cultura deles, né? Cadeira uma atrás da outra e tudo mais. Só que eles tinham a cultura deles e algumas coisas que não precisavam ser mudadas. Eles não foram ali evangelizados, né? Eles mudaram os aspectos físicos, mas o interior, eles não estavam entendendo nada sobre Jesus. Todos ali foram batizados, mas ninguém entendia nada sobre Jesus. Por que eles aceitaram? Porque eles estavam sendo ajudados, mas se chegasse outra pessoa de outra religião, eles também iam aceitar, porque eles estavam aceitando porque estavam sendo ajudados. Eles não tinham entendido o evangelho. Por quê? Porque não tinham sido explicados para ele direito. E a questão da roupa, a questão da igreja ser como é a casa deles. Por exemplo, quando eles chegaram, eles quiseram colocar roupa nos índios, porque para eles estar sem roupa era algo ruim. Era maldoso e tudo mais, como é para a nossa cultura estar sem roupa em ambiente público. Isso é algo da nossa cultura. Só que para os índios, a questão de estar sem roupa não era uma questão ruim, porque para eles não existia essa maldade. Eles só estavam sem roupa. Para eles, o seio da mulher como do homem era a mesma coisa. Não tinha essa maldade que a gente tem como no Brasil, no geral, que a gente tem aqui da nossa cultura. E eles quiseram mudar essas coisas. Fizeram uma igreja, ao invés de fazer como ocas, né, que são no estilo de casas que eles vivem, quiseram fazer uma igreja de tijolos. E não precisava, porque poderia ser ali para eles se sentirem em casa, numa igreja com a cultura deles, sem mudar os princípios bíblicos, mas ensinando que a casa de Deus é a nossa casa. Nós somos casa de Deus e não precisa, independente de como ela é construída, ela pode ser casa de Deus se nós estivermos reunidos no nome dele. Então, os missionários eles falharam nisso porque eles começaram a mudar os aspectos dos índios, mas sem entender que os índios não estavam entendendo nada e só estavam mudando para serem ajudados. E hoje nós precisamos entender e separar o que precisa ser mudado, por que eles fazem isso? É por algum aspecto ruim? Qual a intenção que eles têm ao fazer algumas coisas? Talvez isso seja um pouco complexo de entender, mas a gente precisa entender que todas as pessoas elas pensam de maneiras diferentes e
E um povo diferente é mais diferente ainda. O que é bonito para o Brasil, sei lá, colocar brinco aqui. Talvez em outra cultura, talvez não, em algumas culturas, por exemplo, africanas, as mulheres mais bonitas são as que têm o pescoço maior. E elas colocam tipo colares, para o pescoço ir crescendo, né, para ficando maior. E isso para elas é um aspecto de beleza, de qualidade, da mulher mais bonita. Então, cada cultura ela tem uma maneira de pensar sobre beleza, sobre vestimentas, sobre algumas, por exemplo, cobrem o cabelo, outras culturas não cobrem o cabelo. E então, todos esses aspectos, eles têm que ser estudados para que a gente entenda por que essa pessoa faz isso, por que ela age dessa forma. E sempre explicar quais são os princípios bíblicos. Por exemplo, a maioria das culturas, elas creem que existe um Criador. E nós precisamos chegar e mostrar para elas quem é, fazer com que elas vejam quem é esse Criador, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas do universo. E entender a cultura para conseguir evangelizar com clareza, para que a gente não só, igual os índios, muitos índios foram batizados, mas nem todos entenderam de verdade por que eles estavam sendo batizados, o que significava ser pecador, por que eles estavam precisando colocar roupas agora. Eles colocaram, mas eles não sabiam por que eles estavam colocando roupa, por que eles estavam tendo que frequentar a igreja, ficar... Enfim, então existe várias culturas e nós precisamos entender todas elas para que a gente possa evangelizar. E entender também entender aquilo que é da nossa cultura, que é só cultural, que não é bíblico. É igual quando aquela pessoa fala, está escrito na Bíblia, e aí ela cita um ditado popular brasileiro. Exato, isso acontece muito. E é um ditado popular brasileiro, pode ser um ditado positivo, um ditado bom e tudo, mas é algo cultural, bom da nossa cultura. Então, a gente precisa sempre entender o que é bom da nossa cultura, o que é mal na nossa cultura, o que é bom nas outras culturas e o que é ruim, o que vai contra os princípios de Cristo, e o que precisa ser mudado e o que não precisa, o que eu preciso mostrar para os povos da terra, para que o nome de Deus seja glorificado e para que um dia a gente possa ter todos os povos da terra glorificando, todas as nações da terra glorificando o nome do Senhor. E é isso. Não sei se eu falei muito, mas eu espero que você tenha entendido e que não tenha sido tão confuso. Que Deus te abençoe muito. Nós iremos orar também por todos esses povos. Eu quero que você coloque aí, onde você estiver, no seu coração, todos os povos da terra, os povos mais diferentes, as culturas mais diferentes. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias culturas, vários povos que são bem diferentes do nosso, que têm uma visão sobre a vida muito diferente da nossa. Como a gente viu, o povo que amava as pessoas que traíam, né, que davam valor às pessoas que traíam. Existem muitas culturas que são assim muito diferentes e nós temos que orar por essas culturas para que o evangelho chegue a esses povos e que a gente encontre essas chaves culturais, essas pontes culturais para a gente pregar o evangelho para esses povos de forma clara. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, Deus, por tudo que o Senhor falou conosco, Deus, por ter um dia aberto os nossos olhos, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ter aberto os nossos olhos, Deus, por ter evangelizado a nossa vida, Deus. Nós te amamos, Senhor, e nós somos gratos. Pai, queremos te pedir por cada povo da terra, Deus, cada povo, Senhor, que precisa ainda, Senhor, ouvir, Senhor. São tantos povos, Pai, e nós queremos te pedir por cada um deles, Deus, para que dos povos mais diferentes, Senhor, nós possamos conseguir, Jesus, levar o Teu Evangelho, Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine a estudar, Senhor, sobre cada povo, Deus, a estudar, Senhor, sobre eles, Pai, a estudar e a entender, Senhor, como eles pensam, como eles agem, por que, Senhor, eles agem da forma que agem, Senhor, e por que, Senhor,
eles fazem o que fazem, Deus, que nós possamos ter esse desejo, Senhor, de estudar, Senhor, sobre todos os povos da terra, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, todas as coisas, para que nós possamos ir, Senhor, e levar o Teu Evangelho a todos os povos da terra, Senhor. Levanta obreiro, Senhor, para a Tua seara, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E semana que vem nós iremos falar sobre os povos menos alcançados da terra. A gente vai falar sobre os povos da terra em geral e também do Brasil. Então, vai ser na próxima semana, segunda-feira, de novo, 8 horas da noite. Então, se você tiver aí disponível, ou então vai ficar também no YouTube para você, se quiser assistir depois. E é isso, que Deus te abençoe. Amém.